Bom, vamos iniciar o webinar de hoje. Qualquer coisa estará gravado e o nosso marketing deve encaminhar entre amanhã e segunda-feira para todas as agências, tá? Então, boa tarde a todos. Aqui falando Mirelle Bueno, Carolina Mesato. Exato. Tudo bom, gente? Boa tarde. Muito bem-vindos. Ambas aqui do departamento de trens, cheias de vontade de explicar para vocês um produto que gera muita dúvida para os agentes de viagem. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Airail Global Pass, tá? A sua forma de uso, como indicar ele para um passageiro, quando ele é um produto interessante, quando vale a pena a gente pensar um pouquinho no roteiro e quais são as formas de aplicabilidade dele dentro da Europa. Ah, vale a pena? Qual que é o perfil do passageiro que se encaixa? Então, a gente vai falar um pouco sobre tudo isso. E não menos importante, também falaremos sobre a campanha do Airail Pass 2026 da TT Operadora. É uma campanha que começou agora e vamos até dia 13 de dezembro. Então, é uma campanha que vai premiar primeiro, segundo e terceiro lugar dos agentes de viagem. O primeiro lugar vai ganhar um Smart TV 65 polegadas. O segundo, uma cesta com produtos europeus recheada de delícias. E o terceiro lugar, uma mala de 23 quilos, tá? Como vai funcionar essa campanha? Quem pode participar? Qual o ranking de premiação? Vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Lembrando que no final do webinar eu vou voltar, vou explicar novamente sobre a campanha, tá? Essa campanha, diferente das outras, você precisa se cadastrar. Então, na tela tem um QR Code que eu vou pedir que vocês escaneiem agora, ou e faça o cadastro, ou faça depois. A gente vamos mandá-la por e-mail. Já disponibilizamos também via webmail para as agências. Mandaremos mais uma vez. E no final do webinar eu coloco novamente para vocês, tá? Então, vocês vão cadastrar com o e-mail da agência, vender os passes até dezembro, até o dia 13 de dezembro. O agente de viagens que mais vender passes em quantidade de número de passes, tipo 15 passes, 30 passes, ele vai ganhar. E em caso de empate, tá? Vence quem tiver um valor maior em vendas. Então, por exemplo, eu vendi 20 passes, Carolina Mesato vendeu 20 passes. Eu vendi 10 mil reais em passe, Carolina vendeu 15 mil. Ela leva o primeiro lugar, ok? Então, essa é a regra. Só vai poder participar quem der o ok no cadastro, tá? Vou deixar aqui mais um minutinho para vocês poderem fazer o QR Code, fazer o seu cadastro. Vale super a pena. O passe, ele é um produto interessante, ele é um produto que agrega valor à viagem do passageiro. Então, se o passageiro tem um roteiro de Europa muito extenso, o passe talvez seja o melhor produto a oferecer. Bom, e além da campanha, as vantagens de emitir com a TT Operadora, né? Somos a empresa de liderança no mercado nacional em viagens de trem, nosso sistema de trens, estamos trabalhando muito para que ele seja cada vez mais completo, mais simples, mais ágil de ser usado. A nossa diversidade de produtos, a TT Operadora não é só trens. Apesar de ser o nosso carro-chefe, nós temos trens de luxo, hotelaria, pacote, seguro, demais serviços. Então, o que vocês precisarem da TT Operadora, contando com a nossa expertise de mais de 30 anos de mercado, fiquem à vontade para nos mandar. Temos um departamento de operações, que é a Carolina Pereira, que é a gestora de lá, super disponível para atendê-los. Em trens, a comissão é 6% sobre o valor da tarifa. Temos um atendimento especializado. O atendimento da TT, ele é aquele atendimento que vai pegar na sua mão, vai te explicar como funciona o produto, quais são as diferenças, o que é a melhor ferrovia, o que não é. Eu me orgulho em dizer que somos um atendimento rápido, tá? Você vai mandar um e-mail para a TT Operadora, eu sei que tentar falar com a gente por telefone é difícil, eu concordo, mas nós temos e-mail, temos WhatsApp disponível dentro da nossa página, sempre disponível para atender o agente. E eu brinco que
respondê-los não quer dizer que a gente responda exatamente o que vocês querem ouvir, mas o nosso tempo de resposta, ele é muito rápido e estamos trabalhando cada vez mais para diminuir esse tempo de espera, tá? A facilidade no pagamento, isso é muito importante, a TT Operadora parcela em 3 vezes sem juros o valor total da compra, não tem essa de taxas na entrada, é o valor total parcelado em até 3 vezes sem juros, podendo ser parcelado no cartão do cliente, pagando integral ou net, tá? Mais à frente, a Carol vai explicar um pouquinho de como fazer a reserva e essa parte no sistema a gente demonstra, tá? Falando sobre o passe. O Real Global Pass, Mobile Pass, né? Ele é um produto que ele mudou muito de uns anos para cá. Então, para a gente também mudou. Antigamente ele era um bilhete físico, o passageiro saía daqui com um papel onde ele rascunhava o diário de bordo dele. Hoje não. Hoje ele é um aplicativo de celular, então ele é um voucher via aplicativo, mas que continua cobrindo até 33 países na Europa. O passageiro estando lá, ele pode comprar esse passe. Entretanto, contudo, todavia, a gente precisa lembrar de um ponto principal. Qual o perfil do passageiro que se encaixa no passe? Bom, ele é um passe mobile pass, 100% self, né? O passageiro vai ter que usar sozinho lá. Então, a primeira coisa que você precisa entender é qual o perfil do meu passageiro? O meu passageiro precisa sair daqui com tudo reservadinho, data, hora, tudo combinado, tudo detalhado. Talvez esse passageiro não seja o perfil do global. Agora, meu passageiro, ele é mochileiro, ele tem 2, 3 hotéis fechados em grandes locais e quer fazer pequenas cidades em volta com liberdade de descoberta. Esse é o perfil do passageiro mais interessante para o Global Pass. O passageiro que quer flexibilidade, que gosta de definir seu próprio horário, que gosta de definir as suas conexões. Entretanto, a gente precisa explicar uma coisa: liberdade de escolha, tá? Que o passe oferece, porém, ele tem algumas regras de uso. E isso a gente vai falar um pouquinho agora. Ele é um passe, por mais que ele seja 100% digital, hoje em dia é muito mais fácil usar via aplicativo. Cada vez mais as companhias, as ferrovias, elas têm trazido o seu modus operandi para dentro dos aplicativos, tá? E o passe ele oferece uma flexibilidade de 3 dias até 3 meses. Então, por exemplo, um passageiro que vai ficar um mês na Europa, provavelmente um passe se encaixa. Agora, um passageiro que vai fazer 3, 4 trechos de trem no máximo, o passe talvez não seja tão econômico. Então, a gente precisa levar em consideração que, quando as pessoas falam para qualquer consultor da TT, eu tenho um passageiro que vai fazer uma viagem na Europa, vai ficar 15 dias lá. A pergunta para uso do passe são duas. Primeiro, qual o perfil do seu passageiro? Ele precisa de tudo pronto, tudo resolvidinho? Ou é um passageiro que consegue tocar muito bem a viagem sozinho, sem a ajuda do agente no local? Perfeito. Segundo, quantos trechos de trem ele pretende fazer? Dependendo do que o passageiro vai... ele vai ficar um mês, mas vai fazer 2 trechos? Aí o passe provavelmente não combine com esse roteiro, tá? Explicando sobre as modalidades do passe. O Rail Global Pass, ele tem duas funções, né? Ele pode ser 2 funções, não, 2 tipos. O contínuo, que é um passe de 15 dias consecutivos. Então, por exemplo, ele tem 15 dias, 22 dias, 1 mês, 2 meses ou 3 meses. Então, por exemplo, o passageiro, ele valida dentro do aplicativo, o passe já está lá. Ele vai precisar o quê? Das reservas de assento obrigatória. Aí a gente vai explicar um pouquinho mais depois como funciona. Mas ele validou, ele já tem o passe coberto. Por exemplo, validou a partir do 1º do 8 a um passe de 15 dias. Até dia 14 do 8, ele está com o passe dele coberto para o período. Ele não vai precisar ficar fazendo validações, gerando novos QR Codes. Já vai gerar um QR Code de viagem do passe. Tá? O passe flexível já é um passe um pouquinho diferente. Então, o passageiro tem 1 mês
para usar 4, 5, 7 dias, 10 ou 15 dias, enfim. Nesse período de validade do passe, ele pode usar 4, 5 ou 7 dias. Não são viagens, tá? Então, vamos supor que em um dia, um determinado dia, o passageiro levante cedo e fala assim, olha, hoje eu vou fazer de manhã Roma, Pisa, à tarde eu vou fazer Pisa, Lucca, Lucca, Florença, Florença, Milão. Ele pode fazer dentro de um dia? Pode, respeitando uma regra. Trens de alta velocidade, noturnos e panorâmicos, a reserva de assento é obrigatória em todas as modalidades de passe, tá? Então, além do passe, ele precisa ter uma reserva de assento obrigatória. Essa reserva de assento, ela tem um custo e ela pode ser feita com antecedência, dependendo da ferrovia aqui conosco, ou diretamente no aplicativo ou na estação. Isso eu vou explicar um pouquinho depois. Exatamente agora é a parte, né? O público-alvo. Como que eu vou entender o perfil do meu passageiro? É um perfil mochileiro, um jovem que tenha, sim, a prática no uso de aplicativo, tá? E tem uma dica bônus. Eu acho muito interessante passageiros que tenham familiaridade com o idioma. Ou inglês, espanhol, italiano, francês. Por quê? Porque o passe, o aplicativo ele fica em português? Fica, mas as ferrovias vão tratar no seu idioma local. Então, as informações básicas a gente consegue usar no nosso idioma, porém, as informações de cada reserva de assento, de cada timetable, vai vir no idioma local. Tá? Os trens que exigem as reservas de assento para o embarque são trens de alta velocidade, noturnos e panorâmicos. Por exemplo, o passageiro vai fazer um Londres-Paris, é um Eurostar, ele tem o passe. Esse trem, ele exige uma reserva de assento obrigatória. Qual o ponto da reserva de assento? Reserva de assento, ela é como se fosse uma tarifa promocional. Tarifas promocionais esgotam. Então, um trem que custa aproximadamente 200 euros, o passageiro vai pagar 25, 35 euros. Então, ele precisa comprar com antecedência. Não adianta eu chegar lá hoje, alto verão europeu, amanhã eu quero fazer um Londres-Paris, provavelmente não tenha mais reserva portador de passe. Bem provável que não tenha mais reserva nem em tarifas regulares, só executiva, business. Isso é o normal. Então, sim, o passageiro precisa definir pelo menos os trens de alta velocidade com mais antecedência e pagar por uma reserva de assento. O Global Pass, por exemplo, ele contempla o Bernina Express, mas o passageiro também precisa pagar uma reserva de assento. Um Viena-Zurique, um trem noturno, também, mas ele vai pagar um adicional para isso. Os trens que nós conseguimos fazer as reservas de assento por aqui são os trens panorâmicos suíços, que, claro, toda antecedência possível é válida, TGV, ICE, os Frecciarostas na Itália, bem lembrado, o Rail ele não é aceito nas ferrovias privativas, no caso Ítalo e Rio, são ferrovias que não têm a cobertura do Rail, tá? Então, AVE, Eurostar, Railjet são ferrovias que nós conseguimos reservar por aqui com antecedência. Então, se dentro dessas rotas do seu passageiro tiver uma dessas ferrovias, a gente já consegue antecipar as reservas por aqui. O passe, o global, né? Ele funciona na modalidade 33 países ou One Country Pass. Então, por exemplo, seu passageiro vai ficar 20 dias na Alemanha ou 30 dias em Madrid, porque foi na Espanha, porque foi estudar e quer aproveitar o passe para fazer pequenas viagens. O passe pode sim ser interessante. Vou ficar lá, vou visitar minha família, ou fazer um curso, quero uma flexibilidade para decidir o que eu vou fazer? Sim, esse passe pode ser muito interessante. O passe, ele tem uma alta antecedência liberada em sistema. Então, o passe ele pode ser comprado para 11 meses de antecedência. Já as reservas de assento, não.
Essas dependem de cada ferrovia. Algumas ferrovias, tipo Eurostar, abrem com 6 meses antes, outras 120 dias, outras 90 dias. O que a gente vai falar sempre? Eu quero entender, você acha que meu passageiro tem 6 trechos na Europa, é interessante o passe? Bom, primeira coisa, eu vou te pedir o roteiro. Quais são os trechos que seu passageiro pretende fazer? Por quê? Porque eu tenho competitividade com tarifas, bilhetes ponto a ponto, então eu preciso analisar o roteiro, ver necessidade de reserva de assento para que a gente consiga indicar o melhor produto. Não é simplesmente, compre o passe, o passageiro se vira no local. Não. Isso é retrabalho, tanto para a TT quanto para o agente. Então, a gente quer que o passageiro receba uma instrução. Mas meu passageiro viu um blogueiro que usou. Nem sempre o que o blogueiro usou é o mais interessante para o seu passageiro. A gente brinca aqui, se a gente seguisse todas as indicações dos blogueiros, a gente teria um Berlim na volta ao mundo, por exemplo. Então, sim, a gente precisa dar uma olhada, uma analisada no roteiro. Às vezes não é uma coisa tão simples, tão rápida. Tem ferrovias que demandam um pouquinho mais de tempo. Olha, o passageiro vai em julho do ano que vem, junho, maio. Mirelle, mas como que eu vou saber? Putz, aí eu preciso, de fato, esperar as companhias liberarem as tarifas, fazer um comparativo, porque nem sempre o que eu acredito, né, que seja a melhor opção, é a melhor opção para o passageiro. Mas uma coisa é fato, nós conhecemos de trem. Então, se a gente falar, olha, o passe provavelmente vale a pena, não vale a pena, a gente tem uma base em cima disso, tá? Então, sim, a gente pode comprar o passe com antecedência, vamos aproveitar para divulgar o passe, utilizar da promoção aí para os agentes de viagem. Então, entramos na parte final da minha apresentação, que é quais são as dicas, né? Dicas padrão ouro. Qual passe escolher para o roteiro? Vamos entender o roteiro do meu passageiro. Ele vai trocar muito de cidade? Vai ter deslocamento de trem? Ou não? Não, meu passageiro vai ficar um longo tempo, mas não, vai fazer 2 trechos. Quais são, então tá, então tem 10 trechos aqui. Quais são os trens que precisam de reserva? Quais trens dá para a gente otimizar, colocar em um dia só de passe e economizar? Às vezes, por causa de 2 trechos de trem, colocar um passe mais caro ou não, ou fazer períodos de trecho avulso. Tudo isso a gente consegue dar uma dica, dar uma olhada, um overview de como vai ser a viagem. Atente-se ao check-in e ao check-out do passe, ele tem uma validade. Tenha um plano B, isso é muito importante. O passageiro decidiu lá fazer um Roma-Veneza num dia de greve, né? Ou num dia de extensa lotação de trens. Então, então tá, então nesse dia eu posso fazer um ônibus. Lembrando que o passe no próprio aplicativo da Rail, você tem acesso aos benefícios. O passe, ele não cobre só trem. Ele tem alguns ônibus que oferecem desconto, alguns passeios, alguns museus. Então, tudo que o passageiro vai fazer, que ele tem no Rail, ele vai falar, olha, tem desconto com passe? Isso é uma dica muito bacana de dar para o seu passageiro. Entender as diferenças culturais. Cada país funciona de uma forma, cada fiscal de trem vai ter uma habilidade diferente para lidar com o passageiro, para explicar como funciona. Por exemplo, algumas cidades muito pequenas da Grã-Bretanha não têm guichê. Gente, não tem guichê. Eles colocam totens disponíveis e é isso. Algumas cidades muito pequenas da Itália, de trem regional, mesma coisa, não tem. Então, são lugares, um passageiro que ele vai viajar, ele precisa estar disposto a conhecer novas culturas, tá? Sempre que possível, use a primeira classe do trem. Por quê? Porque a primeira classe, ela é mais vazia, tem mais espaço para bagagens, tem mais disponibilidade de reserva portador de passe para a gente conseguir fazer com antecedência por aqui.
leve os documentos em dia, passaporte, verifique se tem necessidade de visto, se tem necessidade de visto eletrônico ou não, tudo isso é muito importante. E o passageiro precisa estar ciente disso. No caso de Londres-Paris ou Paris-Londres, que tem uma imigração, o passageiro precisa, sim, chegar na estação com uma antecedência maior. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração. Ah, olha, meu passageiro está fazendo uma viagem, estações maiores são sempre centrais. Então, Milão, Paris, Barcelona são no centro da cidade. Meia hora é um bom tempo para ele chegar, localizar a plataforma, esperar o trem, sentar no seu assento. Quando o trem estiver em movimento, vai passar o fiscal, tá? Porém, cidades que têm imigração, não. A gente indica 1 hora e meia de antecedência antes da partida do trem, ok? 5 argumentos para venda, tá? Trem, ele é economia, ele é flexibilidade, ele é facilidade e comodidade. Ele tem uma cobertura muito abrangente e a conectividade. Hoje em dia, todo mundo esquece tudo, mas o celular está na mão. Então, assim, o passageiro sempre vai ter o passe dele com ele, o produto dele ali disponível à mão. E isso é muito importante falar. O passe, a partir do momento que você vincula a um celular, a um aplicativo, um smartphone, ele fica preso, ele fica restrito ali. Então, caso de roubo, é sim possível, mas é um pouquinho mais complicado a gente conseguir recuperar. São informações intransferíveis, tá? Todos esses argumentos, né, sobre planejamento, a experiência autêntica de viver como um europeu, usar uma estação de trem, um transporte que para eles é tão comum e para a gente é tão novo, fazem valer a pena como um valor agregado na discussão sobre a venda dos produtos, tá? Agora, a Carol vai falar para vocês um pouquinho sobre a parte técnica de vender o passe na TT. Olá, gente. Bom, a gente escutou aí as explicações da Mirelle, de como funciona, quais as vantagens de fazer o passe, o que passageiro a gente indica, qual passageiro não, enfim, todas essas questões aí que sempre surgem dúvidas a todos. E agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do sistema e como a gente faz para realizar essa compra do passe através do nosso sistema, tá? Então, muitos de vocês já conhecem, essa aqui é a nossa telinha principal ali do nosso sistema, onde você tem no canto superior esquerdo ali a informação de bilhetes de trem e passes de trem, ali onde está aquela setinha em vermelho. Então, querendo fazer a busca do Eurail Global Pass ou qualquer outro Eurail de um país, vocês sempre vão clicar na opção de passes. Clicou na opção de passes, logo abaixo tem a informação destino. No caso da gente pegar o Global Pass, que é o global que cobre 33 países na Europa, a gente vai selecionar como All Europe, tá? Ele tá com essa informação. Caso seja de países individuais, então, no caso, só a Alemanha, o Eurail só da França, o Eurail só da Itália, aí vocês selecionam ali as opções dos países. Só lembrando, ali tá até a Suíça como um dos países mais populares, a Suíça não é um Eurail, tá? É uma outra modalidade de passe. Então, a gente vai ter várias opções de Eurail entre os outros países. Selecionou o passe, coloca o primeiro dia de uso e a quantidade de pessoas. Clicou em pesquisar, ele vai abrir uma próxima telinha com as opções de passe disponível. Hoje a gente tem o Eurail de dias flexíveis e o de dias consecutivos, tá? Uma coisa importante, apesar de vocês terem que mencionar, no caso, o primeiro dia de uso do Eurail, quando um Eurail Pass é emitido, ele sai com uma validade de até 11 meses para iniciar esse uso. Então, no caso, essa data que você selecionou como primeiro dia de uso no Eurail, ela não vai sair datada. É o seu passageiro que, na hora que fizer a validação do passe, é quem vai escolher esse dia como primeiro dia de uso dele no aplicativo, tá? Então, aí a gente tem, como eu falei, né, os de dias flexíveis, o de dias consecutivos.
Tem ali a quantidade de dias que cada um permite, né? Então, a gente tem de 4, de 8, de 10, categoria standard, que seria a segunda classe, e categoria comfort, que seria a primeira classe. Selecionou ali a opção da tarifa, né? Você sempre tem a questão das condições e das regras gerais do global e de qualquer outro produto nosso da TT Operadora, sempre vai ter as condições ali informadas. Então, por exemplo, dependendo do passe, sênior acima de 60 anos vai ter desconto, passageiros até 28 anos que representam um jovem, no caso dos passes, tem um desconto, assim como a tarifa adulto e a tarifa de criança, tá? No caso do Eurail, crianças de 4 a 11 anos viajando com os pais, o passe ele sai num valor gratuito. Então, a gente tem ali, o sistema já faz o cálculo automaticamente para vocês, e aí tem o desconto do CHD. Outra questão, a partir do momento, o passe, o Eurail Global Pass, apesar dele ser um passe que você, assim, ele tem aquela condição de reembolso, então, assim, a partir do momento que você, passageiro, validar ele no aplicativo, ele perde a condição do reembolso. Enquanto você só emitiu e ele ainda não baixou o aplicativo no celular, não inseriu os dados, a gente consegue reembolsar. Tanto que ali nas regrinhas de reembolso, tem lá que... querendo o reembolso, é possível reembolsar o passe, porém, desde que o passageiro ainda não tenha feito essa validação, tá? Ai, meu passageiro fez a validação do passe, mas ainda não foi para a Europa, fez a validação porque queria ver como é que funcionava, tal, e de repente, sei lá, deu um problema, não vai conseguir mais viajar, mas ele já fez a validação, porém ainda não viajou. Dá para a gente solicitar o reembolso? Até dá, porém um trâmite assim um pouquinho mais complicado. O passageiro tem que desabilitar o passe dentro do aplicativo. E até uma coisa interessante, que quando o passageiro valida esse passe dentro do aplicativo dele, no nosso sistema, ele muda a informação, a gente consegue identificar passe foi validado. Então, no caso de repente, surgir algum imprevisto, ele já ter validado e, enfim, não puder mais viajar, tudo mais, desde que ele não tenha feito nada ainda, né, só tenha feito essa validação, a gente consegue reverter essa condição para reembolso, mas é ele quem vai ter que desfazer isso dentro do aplicativo dele, tá? Uma outra coisa importante que o pessoal sempre, principalmente o agente de viagem, eu consigo auxiliar meu passageiro, então ele validar o passe no aplicativo dele, no celular dele, e eu no meu para poder ajudá-lo. Não, infelizmente isso não tem como fazer. A partir do momento que você valida ele num celular, você não consegue mais validá-lo em outro. Então, o que que acontece muitas vezes numa família? 4 pessoas. Esposa, marido, esposa e 2 crianças, por exemplo. Cada passageiro vai ter o seu número de passe. Então, o ideal é que cada um valide o seu passe no seu aplicativo. Claro que, de repente, está com criança pequena, o pai e a mãe pode validar o aplicativo, o passe da criança no seu próprio celular. Mas o ideal é que cada um tenha o seu passe validado no seu celular, porque a numeração é diferente. Por mais que vocês estejam emitindo para uma família ou para um casal, cada um vai ter o seu nome, o seu número, tá? Pode pôr. Bom, voltando aqui para aquela tela que eu tinha falado para vocês, então aí chegou ali naquela parte, né, do dia de flex, dos dias consecutivos, vocês vão ali colocar o número de dias que desejam, ver se é primeira ou segunda classe. Aqui na lateralzinha, o sistema vai mostrar para vocês o passe que vocês estão selecionando e habilitar o botão reserve. Clicou no botão reserve, ele vai para uma próxima tela, onde ele vai te mostrar o valor do passe, o valor da taxa de emissão, o IOF que é cobrado, o valor total e a comissão. Comissionamento na TT Operadora sobre os bilhetes e passes de trem é de 6%, tá? Nessa tela também você então consegue ter esse panorama do valor total que vai ser cobrado e qual a comissão de vocês. Aqui nessa mesma tela vocês vão informar os dados da agência, então nome do agente de viagem que está fazendo, telefone da agência, e-mail e os dados dos passageiros. No passe, de modo geral, sempre é solicitado apenas nome e sobrenome, vocês coloquem conforme o passaporte, sempre primeiro nome e último sobrenome, não precisa ser completo.
porque no caso do sistema de trens existe um número de caracteres mais enxuto. Então, se vocês, o passageiro às vezes tem um nome muito grande, coloca aquele nome e sobrenome extenso, aí na hora de fazer a emissão sai tudo cortado. Então, sempre primeiro e último não tem problema como consta no passaporte, tá? Fez essa informação, a próxima tela já seria a tela de pagamento. No pagamento, como vocês sabem, pode pagar no cartão em até 3 vezes sem juros, valor total ou net, tá? E tem a opção do Pix também, só para vocês saberem, quem já está acostumado com a gente sabe, o valor de Pix é um valor sempre net, já descontando a comissão. Quem de repente está chegando agora, já saiba, selecionou a opção do Pix, o valor vai ser net, ou seja, não vai ficar comissão a receber, tá? Então você teria que pedir uma comissão para o seu passageiro como entrada. E no caso do cartão, valor total ou net, também não tem como mexer nesse valor. Ah, eu queria colocar um pouquinho mais de comissão e cobrar do passageiro. Infelizmente, não tem como fazer isso. Então, o que a gente muitas vezes sugere é passa o valor net no cartão e cobra sua comissão com esse plus aí de vocês, do trabalho, né, enfim, que vocês estão fazendo à vista do passageiro, tá? É uma opção aí que a gente sempre fala para as agências. E agora eu vou mostrar uma tela para vocês. Então, basicamente, a compra do passe é essa. Selecionou a opção do passe, dias flexíveis, dias consecutivos, colocou os dados dos passageiros, a próxima tela é a emissão. Uma coisa que eu sempre vou frisar aqui novamente, que a Mirelle já falou, não entre no sistema e faça a compra já de uma vez, sem antes consultar a gente. Dá uma ligadinha, manda o roteiro, para a gente ver, analisar. O passe é um produto bacana, mas desde que saiba se utilizar com sabedoria, né? Não adianta o passageiro estar indo para a Europa agora, vamos dizer, vai embarcar daqui uma semana, a gente sabe que a Europa está cheia, e você querer aplicar para ele o passe. Justamente por quê? Pelas questões das reservas obrigatórias, está muito em cima da hora, e aí vai acabar virando um transtorno. Eu acho que vai me facilitar a vida oferecendo esse passe para ele, mas, na verdade, a gente acaba tendo um problema. Então, eu acho que assim, o passe é um produto mais elaborado, é uma coisa que você tem que fazer com maior antecedência. A tela sumiu. A tela aqui sumiu, deixa eu só ver uma coisa, gente. Eu estava mostrando que eu ia falar sobre o funcionamento do aplicativo. A Mirelle está dando uma olhadinha aqui para a gente ver, mas só para finalizar essa questão aí do passe. Então, assim, eu não acho que seja um produto vantajoso para você indicar assim, o passageiro vai viajar daqui uma semana, 15 dias, para facilitar, vou mandar o passe para ele. Não voltou. Tentem. Não está me ouvindo? Tentem pegar esse produto para uma venda com maior antecedência. Então, por exemplo, a gente está agora em julho. O passageiro vai viajar para dezembro, para janeiro, ok. Pode ser que seja uma coisa mais vantajosa, né? Porque apesar de dezembro e janeiro já ser uma alta temporada, porque é a alta temporada do inverno, mas aí a gente vai ter uma maior antecedência para fazer as reservas, para confirmar os trens. Ou então, claro, aquele estilo mais mochileiro mesmo, que não está muito se importando. Ele vai para a Europa, vai ficar 30 dias e vai ficar em hostel e não tem muita data marcada. Aí ele é vantajoso, mas um passageiro com uma viagem mais fechadinha, mais casadinha, querendo oferecer o passe, o ideal é que se tenha uma maior antecedência para a compra desse passe, tá? Então, sempre mandem para a gente ou dá uma ligadinha antes de realmente concluir a compra no sistema, tá bom? Deixa eu só ver se a gente consegue voltar aqui ao compartilhamento da tela, que eu queria mostrar para vocês como que funciona a compra do passe. Espera só um pouquinho. A compra do passe não, desculpa. Como faz a simulação de reservas através do aplicativo quando você faz a compra do Eurail, por exemplo. Não, foi. Voltou. Peraí, que ela vai passar as telas, aí eu mostro para vocês. Então, como a Gabriele falou, o uso desse passe é através de um aplicativo no celular, tá?
colocou o número desse aplicativo, baixou o aplicativo, que é um aplicativo da Eurail, vocês vão ter que informar, no caso, o passageiro, né? Porque, como eu falei, isso é só o passageiro que pode fazer. Tem que colocar o número do passaporte dele, inserir o nome, sobrenome, e aquele código que a gente manda, que é o código do passe dele. Abre a tela em formato de visualização. E aí, dentro do aplicativo, você vai ter alguns pontos, tá? Então, no rodapé desse aplicativo, eu não sei se está dando para vocês enxergarem aí na minha imagem, mas então, assim, no rodapé do aplicativo, você tem um campo com Planner, que é onde você vai fazer a busca das rotas de trem. Ao lado de Planner, bem no rodapé lá embaixo, tá? Tem um outro campinho que é o My Trip, que é onde fica o seu dia a dia de viagem, onde você consegue fazer um dia a dia. Então, relacionar todas as rotas que você quer fazer e colocar nesse My Trip. Na terceira opção seria o My Pass, onde vai gerar o QR Code do seu passe. E aí, depois, naquele mais ali, são detalhes para vocês mudarem idioma, enfim, para mexer em algumas outras partes back-office ali do próprio aplicativo, tá? Então, clicou nessa parte do Planner, vocês vão simular a rota. Então, ali nesse exemplo que a gente pegou aqui, é um Verona-Veneza. Colocamos ali um Verona-Veneza para o dia 19 de novembro. O que que vai acontecer? O sistema vai te dar as opções de horário dessa rota. E aí, embaixo do horário, é que está bem pequenininho, não sei se vai dar para enxergar, mas ele coloca a informação que a reserva de assento é obrigatória nessa rota. E mais ali para o seu lado direito, ele informa o valor. Ou seja, esse trecho em específico, se você tem o Eurail, você tem que fazer a reserva, você não consegue só embarcar com o passe. Por exemplo, na Itália, uma reserva de assento, ela gira em torno de 15 euros por trecho por pessoa. Então, é aquilo que a gente fala, precisa ver o que de fato vale a pena. Muitas vezes, um bilhete de trem na Itália, se você compra com uma certa antecedência, ele vai custar 30 euros, né? 40 euros. Já quando você tem o passe, você vai pagar o valor do passe e esse suplemento de reserva, que na Itália geralmente gira em torno de 15 euros. E aí, o valor da reserva de assentos, ela vai variar de ferrovia para ferrovia. E aí, no aplicativo, vocês conseguem fazer essa simulação das rotas, né? O passageiro, no caso, consegue fazer a simulação das rotas que ele tem, e o aplicativo vai indicar o que é de reserva obrigatória e o que não. Sendo reserva obrigatória, o aplicativo te dá a opção e o caminho por onde você possa reservar, porque muitas vezes o passageiro que ele busca o passe, ele é aquele passageiro que ele não quer muita ligação com a agência, ele é aquele passageiro mais descolado, que resolve tudo e que faz tudo. Então, ok, o aplicativo te dá as recomendações da página onde você pode fazer essa compra, mas aquele passageiro mais inseguro e que prefere sair tudo daqui certinho, vocês podem mandar para a gente, que é aquilo que a me falou no comecinho na parte dela lá da explicação. Os TGVs a gente consegue reservar por aqui, os trens da Itália a gente consegue reservar por aqui, os trens da Espanha. Então, assim, muitas rotas, as principais rotas e ferrovias, o passageiro querendo fazer tudo com antecedência, a gente já consegue fazer a venda desse passe casada com as reservas de assento. Ah, quero comprar o passe, vou comprar o passe agora e meu passageiro quer esperar um pouquinho para fazer essas reservas porque ele está vendo ainda qual que vai ser o roteiro. Tudo bem, não tem problema nenhum. A questão é, não deixe para fazer as reservas de assento muito em cima, porque elas dependem de disponibilidade e se você deixar muito para cima e for uma alta temporada, corre o risco de não ter mais disponibilidade. Mas, de modo geral, é um produto que o passageiro tem habilidade com o celular, com o aplicativo, é de fácil uso e fácil para a gente poder também ajudar o passageiro a mexer e a utilizar o passe na viagem dele durante a viagem, tá bom? Então, fica a dica, vocês querendo aí comprar esse passe, mandem um roteirinho para a gente que a gente dá uma analisada se vale a pena ou não. Aqui ficam os nossos contatos, então os nossos e-mails, que é o pacotes@ttoperadora.com.br. Nós temos um setor só de pacotes, que faz a parte de hotelaria, trens de luxo, e, enfim, um circuito todo, se vocês precisarem, com aéreo. O nosso e-mail de trens, que é o trens@ttoperadora.com.br, nossos telefones de contato e o WhatsApp.
Se inscrevam também nas nossas redes sociais. A gente também tem um canal do YouTube onde ficam gravados os nossos webinars que já foram feitos. Esse também vai ficar lá no canal do YouTube. Então, às vezes surge alguma dúvida, alguma coisa, vocês conseguem, de repente, dar uma recapitulada por lá, apesar de sempre as coisas estarem se atualizando, tá bom? Bom, os nossos contatos, os e-mails estão todos aí. Entrem também no nosso canal da TT via WhatsApp, se vocês quiserem já escanear esse QR Code. E a Mirelle agora vai falar um pouquinho mais aí da nossa promoção aí do Eurail, tá bom? Obrigada a todos. Só um minutinho, vou voltar à apresentação. Na página onde todo mundo aguarda para poder... Enquanto eu vou fazer o seguinte... Explicar de novo da promoção. Em primeiro lugar, uma TV Smart 65 polegadas. Segundo lugar, uma cesta recheada de produtos europeus. Terceiro lugar, uma mala de 23 quilos, tá? Promoção vendas, né? Vendas até dia 13 de dezembro, dia 20 aí, nosso sorteio pelas redes sociais. Para se cadastrar, por favor, cliquem no QR Code, entrem no QR Code e coloquem o e-mail, o mesmo e-mail que vocês usam para se logar no nosso sistema de trens, tá? O agente de viagens com maior volume de vendas por passageiro será premiado, então, aquele exemplo básico, o agente de viagens vendeu 50 passes, o outro 45, primeiro e segundo lugar, os dois venderam 50 passes. O que vendeu a maior somatória em valor vai ganhar o primeiro lugar. Esse é o critério de desempate. Vou deixar nessa tela enquanto a gente dá uma olhadinha assim de 5 minutinhos no chat, que é o tempo que temos ainda aqui. E para responder, eu vi que o pessoal da equipe de trem estava respondendo enquanto a gente estava apresentando, mas caso tenha alguma dúvida que a gente ache bacana, falar já aqui, responder para todo mundo, faremos por aqui agora. Inclusive, eu vi uma pergunta sobre cada passageiro usa o próprio celular. Sim, é o ideal, tá? Porque, imagina, você tá lá dentro do trem, chega o fiscal, ele pede para você mostrar seu passe, você pega, mostra, daí tem que entrar de novo para pegar o passe do acompanhante. A gente sabe, eles não estão com muito tempo, ali está todo mundo trabalhando, agilidade é o que interessa, tá? O Europass tem a ver, será que é via Rail? Não cobre Canadá, não cobre Estados Unidos, é Europa mesmo. Uma outra pergunta que eu havia visto, se tem o IOF. Sim, o IOF é uma regra nacional, né? É uma lei nacional, uma tarifa, é um imposto nacional. Então, agora todo mundo tem IOF. Não tem. Quem não mostra o valor, embute o valor. Mas o IOF, ele é cobrado, tá? E no nosso sistema fica descrito, 3,5%, já está lá. Ele entra na somatória, da parcelamento também, parcelado igualmente, não tem essa de IOF paga à vista, câmbio do dia do fechamento do cartão, não, o câmbio é o câmbio do dia, o IOF é somado, você pode pagar no valor integral ou net, escolhendo até 2 cartões. Como eu posso saber as empresas que não fazem parte do Eurail Pass? Nas condições do passe, informa os países. Mas é aquilo que a gente fala por aqui. Sempre que você for comprar um Eurail Global Pass, checa com a gente antes, porque a gente vai te informar. Por exemplo, como eu havia explicado no começo, só as ferrovias privativas não fazem parte do Eurail. Então, Irio, Ítalo, RegioJet, que é uma ferrovia nova, ou Igo, são ferrovias que não cobrem o passe porque são ferrovias privativas, mas a grande maioria, a massa tem um acordo com a Eurail para colocar os seus produtos de cobertura e dar desconto. Eu vi que tem uma pergunta aqui sobre o trem Santa Claus Express. Esse, na verdade, ele acaba entrando como um trem especial,
né? Ele acaba entrando já como se fosse assim, um trem de luxo, podemos chamar assim. E aí quem cuida desse trem específico é o pessoal de pacotes. Então, você tendo interesse nesse trem, mande um e-mail para a gente em pacotes@ttoperadora.com.br. E essa também outra pergunta aqui de passageiro, uma viagem em setembro, é aconselhável? Tá próxima a data, para a gente ver se realmente vale a pena ou não, o ideal é checar o roteiro. Então, quer mandar o roteirinho para a gente, os trechos que o passageiro pretende fazer, a gente dá uma olhada se compensa ou não aplicar o passe, tá bom? Dá para dar uma olhada. Setembro já está baixando assim o movimento, né? Não é mais altíssima a temporada, então de repente pode ser que dê para encaixar aí no esse passe para esse cliente. Ok. Bom, eu acho que essas foram as principais dúvidas que a gente deu uma olhada por aqui. Mais uma vez, nos coloca à disposição. Podem nos mandar e-mails, nos acionem no WhatsApp, nos liguem. Eu sei, é difícil ligar a gente, mas estamos aqui disponíveis para o que vocês precisarem. Todos os consultores da TV Operadora conhecem trens na Europa, então sempre alguma ferrovia alguém já fez. Alguém vai saber uma particularidade, um detalhe para te ajudar. Então, é isso. Eu agradeço muito a participação de vocês. O nosso marketing vai encaminhar o webinar e teremos outros aí pela frente. Mandem por e-mail suas dúvidas que a gente anota para uma hora falar para todo mundo, tá? Muitíssimo obrigada, gente. Obrigado aí pelo tempinho de vocês hoje conosco. E precisando é só chamar, tá bom? Um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.